Olá, cinema de resistência, cinema de guerrilha, cinema indie, cinema independente, cinema alternativo, tem várias denominações, né, que a gente escuta por aí. Eu gosto mais das duas primeiras, né, para caracterizar esse tipo de trabalho do qual eu vou falar um pouquinho aqui, que é o cinema de guerrilha, cinema de resistência. Porque cinema independente, né, é uma denominação já consagrada, né, vem de meados do século XX, e significa basicamente fazer filme de uma forma desatrelada a uma produtora. Da mesma forma que os músicos independentes que fazem trabalhos independentes fazem isso, né, não atrelado a uma gravadora, a um selo. Mas no caso desse cinema, né, do qual eu quero falar aqui, do qual eu, né, faço de uma certa forma, o cinema de guerrilha e de resistência, ele se caracteriza não só por isso, mas por outras coisas muito mais peculiares, né, que só foram possíveis, quer dizer, é um fenômeno, esse cinema de resistência do nosso tempo, do século XXI, só foi possível dado ao panorama tecnológico, né, da atualidade, da contemporaneidade. Seria impossível fazer um cinema de guerrilha desta forma no século passado, né, por uma limitação tecnológica que obrigava, né, que fazia-se necessário um grande investimento para que um filme, um curta-metragem que fosse, né, pudesse ser produzido por conta dos equipamentos, né, da película, do laboratório, da montagem, da revelação e de tudo que estava envolvido na produção cinematográfica pré-revolução digital, né, que a revolução digital acabou operando em duas frentes, pelo menos, né, tanto do ponto de vista da captação com as câmeras digitais, que meio que acabou, né, com aquela coisa que tinha antes, que eram duas linguagens muito diferentes que acabaram sendo unificadas pelo digital, né, a televisão, a filmagem em videotape, e o que é a televisão foi como poderíamos dizer, uma evolução a partir do rádio, né? Você colocar uma câmera que vai filmar um sinal e depois vai transmitir esse sinal por onda eletromagnética para aparelhos receptores, e depois foi utilizada uma tecnologia semelhante à já utilizada também na música, na fonografia, que é a gravação em tape, né, em fita magnética. Aí, com a invenção do videotape, a televisão deu um salto de qualidade, conseguiu fazer, a partir do qual surgiu a telenovelas, né, e porque pôde haver, no início, vocês sabem, né, a televisão era só ao vivo. Depois, com a invenção do videotape e a possibilidade de filmar e gravar o que foi filmado e não simplesmente transmitir, né, pelas antenas como rádio, é que a TV pôde ter a edição, e pode se assemelhar um pouco da linguagem cinematográfica por conta da edição, mas a partir de mecanismos tecnológicos totalmente diferentes. Já o cinema é um herdeiro direto da fotografia, né? Por isso ele é bem mais antigo, né? O cinema são fotografias tiradas muito rapidamente, né? A filmadora de película é uma máquina fotográfica que tira muitas fotos, né? E depois essas fotos são reveladas e depois aquilo vai para o rolo. Então havia efetivamente uma dificuldade tanto na captação quanto na edição, né? Montar, editar filme de película era uma doideira, e mesmo com o advento do videocassete, as câmeras domésticas, as câmeras manuais, que a gente podia sair filmando por aí, a gente podia filmar, mas depois a edição era uma outra coisa, né? Era um outro trabalho, era uma coisa que exigia uma tecnologia, exigia um trabalho que impossibilitava se fazer esse trabalho de guerrilha, né?
Com o advento digital, então a gente pode ter acesso tanto à captação por meio das câmeras digitais, quanto da edição por meio dos programas de edição e montagem de softwares, de computador. Então, só nesse momento tecnológico é possível fazer esse tipo de cinema, porque ele se caracteriza não simplesmente pela independência com relação a uma gravadora, mas se caracteriza sobretudo por ser, primeiro, cinema sem orçamento. Esse cinema de resistência não tem orçamento. Tem um dinheirinho que a gente dá um jeito de arrumar e gastar e tirar do próprio bolso para pagar algumas despesas muito básicas, elementares, mas é um cinema feito sem orçamento. Primeira coisa. Segundo, se não tem orçamento, também não tem equipe. Também não tem equipe técnica. Porque sem orçamento você não tem como pagar profissionais para estar no set, trabalhando, formando uma equipe técnica. Então, o cinema de resistência é um cinema absolutamente autoral, que também só as condições tecnológicas de hoje em dia possibilitam. Então, no caso do Vilania, que é o filme que eu terminei de fazer recentemente, que eu vou usar como exemplo para as coisas que eu vou falar aqui, o Vilania, e é assim que se faz cinema de resistência. Sou eu filmo, eu dirijo, eu monto, eu edito, e no meu caso, que sou músico, produtor musical, eu compus a trilha sonora toda, eu fiz toda a produção musical, eu montei. Então não tem equipe, é um trabalho. E aqui sim a gente tem aquele cinema, a gente pode dizer que a gente tem um cinema absolutamente autoral. É um trabalho autoral por necessidade, sem orçamento, sem edital, sem dinheiro, sem profissionais para trabalhar ali, e ninguém vai trabalhar de graça no seu filme atrás da câmera. Na frente da câmera a gente ainda consegue arrumar quem vai participar do filme sem receber um cachê, sem receber para isso na frente da câmera, mas atrás da câmera não. Então, duas características elementares, uma que está ligada na outra do cinema de guerrilha é esse, não tem orçamento. Se não tem orçamento, não tem equipe. Então, o diretor geralmente é o roteirista, é o diretor de fotografia, é o operador de câmera e é o montador. Então, esse trabalho a gente tem que fazer. Aí algumas coisas que são importantes, que a gente tem que ter em mente. Existem coisas no filme, qualquer produção cinematográfica, que se pode comprar com dinheiro. Se você tiver dinheiro para comprar, você vai e compra, e o seu filme vai ter isso. Então, se você tiver dinheiro, você pode ter a melhor câmera e um profissional capacitado, gabaritado para tirar daquela câmera o melhor possível. Você pode ter um profissional especializado em operar os equipamentos de luz, em trabalhar a luz, em trabalhar a fotografia. E então, com dinheiro, a gente consegue a melhor imagem, a melhor fotografia, a melhor iluminação, porque a gente pode ter equipamentos e profissionais, e poder pagar os profissionais para operar esses equipamentos. O mesmo com relação ao som. A gente consegue ter uma excelente qualidade de som, porque a gente consegue ter profissionais para captar o som, para tratar o som, para trabalhar o som, para captar, depois para dublar quando precisar dublar em boas condições. Então, e tem uma série de questões que com dinheiro a gente obtém e coloca no nosso filme. Mas o cinema de guerrilha não tem dinheiro, não tem orçamento, então isso já está fora de cogitação. Então a gente precisa ter um equipamento minimamente honesto. E eu tenho isso aqui, esse tanque de guerra aqui,
que é uma câmera Sony. Ela filma em HD, ela não é Full HD nem 4K, ela é HD. Ela é pesada, ela é do ano de 2008, né? Então ela está muito... A câmera que eu estou filmando aqui é uma câmera muito mais nova, que filma com uma definição muito melhor, mas essa daqui, ela é uma Sony, então ela tem uma lente mais ou menos interessante, que tem um zoom óptico, né, que aproxima bem. É uma lente que tem foco manual, ela tem saída HDMI, ela tem toda uma série de conexões que eu posso... Não fiz isso no Vilania, mas vou fazer nas próximas filmagens, com certeza, é uma coisa que eu aprendi no Vilania. Eu vou poder trabalhar com monitor, né, no set, e não essa telinha aqui, que deve ser o quê? 4 polegadas. Então, o monitor ele tem que estar presente no set, ela tem uma boa captação de som, que eu posso trabalhar tanto aqui, né, na câmera, quanto com o cabo, colocar na ponta de uma vara, né? Mas é uma câmera antiga, né, com 14 anos, obsoleta tanto do ponto de vista do manejo, porque ela é uma câmera grande. As câmeras atuais são pequenas e fáceis, né, de manejar. A resolução dela ainda é uma resolução de 15 anos atrás, mas ainda, né? Mas tem aquelas coisas que eu preciso, que eu preferi, né, ter com o gasto. Eu tenho uma lente legal, tenho uma captação, tenho zoom, tenho foco manual. Então, essa câmera, eu tenho 2 refletores de LED, um está me iluminando agora, o outro está por aí, e o que eu tenho é isso, né? E alguns softwares e isso, né? Então, essa questão das coisas que o dinheiro pode comprar, não tem dinheiro, então com isso eu nem me preocupo, né? Então eu sei que meu filme não vai ter a melhor qualidade de imagem, não vai ter a qualidade top de som, mas tem que ter uma imagem honesta, um som audível honesto também. Isso eu acho que a gente conseguiu, né? Estou pensando se vou adquirir uma câmera, outra câmera, né? Pelo menos mais leve, mais nova, que filme em Full HD para as próximas produções. Mas o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um equipamento básico de luz, a gente precisa ter uma câmera honesta. Isso custa pouco dinheiro, né? Mas ter aquela, né, iluminação, aquela filmagem custa dinheiro. Como não temos dinheiro, então já sabemos exatamente onde vamos. Agora, tem coisas que não custam dinheiro. Não que sejam fáceis. Talvez sejam mais difíceis até do que as que custam dinheiro. Mas não é com dinheiro que a gente compra, né? O texto, né? O roteiro não é dinheiro, né? O texto é trabalho. A atuação, a interpretação dos atores, né? Isso é trabalho. E no meu caso, né, que sou músico desde muito tempo antes de querer me meter com o cinema, fazer a trilha sonora e produção musical, não me custou dinheiro, custou trabalho, né? Então tem elementos que não custam dinheiro. Então o que a gente precisa para fazer cinema de guerrilha? A gente tem que focar nas coisas que não custam dinheiro, porque as que custam dinheiro a gente não tem dinheiro. Então não adianta ficar chorando porque não tem a melhor câmera, nem os melhores profissionais. A gente faz com o que a gente tem e busca investir ali onde a gente pode investir, né? Onde não precisa dinheiro. Então, esse é um ponto importante. O que eu escolhi, né, como
né, como um modelo para eu poder fazer, né, como um lema para eu poder fazer esse filme. Eu vou pensar um filme, pensar um roteiro dentro das condições que eu tenho. Então não adianta eu na hora de escrever o roteiro, botar a minha imaginação, né, imaginar né, as histórias, as situações, mas se eu não tenho condição de executar isso no set. Então essa eu acho que é uma dica importante, né? Aliás, não tem uma receita, né, para se fazer cinema de guerrilha, porque justamente não pode ter receita, porque o filme tem que ser feito de acordo com as condições que você tem, né? E né, eu fiz de acordo com as condições que eu tinha, né? Então eu adotei algumas estratégias que foram opções para eu tentar fazer com o que eu tinha. Então o filme ele é rodado em preto e branco, ele busca, claro que com limitações até, né, muito, né, técnicas minhas, mas ele busca flertar com uma linguagem noir, né, então preto e branco, de alto contraste, com sombradura. Então eu tomei isso como um modelo estético para o meu filme. Baseado nisso, eu fiz muitas situações artificiais, situações entre aspas de estúdio, porque a gente não tinha estúdio, mas artificiais, forjando um estúdio, trabalhando com fundo escuro, luz lateral, né, fundo escuro, então preto, pouca luz, a luz pegando uma porcentagem bem pequena da tela, né, com um contraste acentuado. Então eu procurei explorar muito isso, porque isso era coisa que foi possível fazer com pouco recurso, né, pouco recurso financeiro, pouco recurso técnico. Então ele tem uma proposta que se enquadra nisso. Uma outra coisa que eu optei nesse filme, justamente por não ter como trabalhar cenários, não ter condições de ter os melhores cenários, ou de ter qualquer tipo de cenário, não ser alguma coisa, os cenários naturais que a gente encontrou, né? Tanto internos, né, cômodos de casa, como algumas poucas externas. Mas foi possível, né, fazer muita cena trabalhando com esse fundo escuro, mas como eu não tinha cenário, então a gente também optou por uma outra coisa, né? Jogar no rosto dos atores, né, dos personagens, a carga propriamente estética, se a gente pode dizer assim, do filme. Então muito preto atrás, muita falta de cenário no fundo, mas maquiagens, né, muito expressivas, né, para procurar, né, buscar o balanceamento estético, né, do filme no rosto dos atores, mais, né, do que nos cenários, né, no fundo, que a gente não tinha como fazer isso. Agora, o principal é uma analogia meio tosca com o futebol, né, que eu vou fazer, mas assim, o principal é o seguinte, né, tudo bem que você pode ter a melhor equipe técnica, o melhor esquema de jogo, o melhor técnico, tudo, mas quem joga são os jogadores, né? Então no caso do filme é isso também, né? Quem faz o filme, quem aparece, quem vai ganhar ou não o jogo são os atores. Se houvesse algo a ser dito em vossa defesa, não teriam vindo pra cá. Teriam ido lá pro Alto da Compadecida. Quem sabe a Nossa Senhora não aparecia no final pra salvar vocês. Então isso é uma coisa importante. Procurar esses atores, montar um elenco. Claro que a gente não vai ter gente profissional, a gente vai ter que trabalhar com gente amadora, com pessoas amadoras que nunca trabalharam, mas também saber dosar, né? Pode caber muita gente no filme. Eu costumo dar o exemplo do papel da Danusa Leão
no filme Terra em Transe, do Glauber Rocha, né, que a Danusa Leão não é atriz, nunca foi, né, não tem o menor cacuete para isso, ao que parece, e ela tem um papel importante no filme, um papel que não fala. Se não me engano, ela não tem fala nenhuma no filme. Se tiver uma falinha assim, uma frase, uma coisa assim, mas ela está presente o tempo todo no filme, né? Porque o Glauber soube arrumar um papel para ela, do tamanho dela, que ela pudesse executar no filme, mesmo não sendo uma atriz, mesmo não tendo recursos, né? Para atuar, para fazer ela contracena com Jardel Filho, com Paulo Altran, é uma coisa de doido, né? Mas ela fica lá, ela faz o papelzinho dela, né? Ela tá ali, ela compõe a cena, ela tem um papel, os outros atores se referem a ela, né? E ela consegue desempenhar ali porque o Glauber achou o tamanhozinho dela. Então eu acho que a gente precisa de figurante, quer dizer, figurante não, né? Figurante, se eu preciso de uma cena com 200 pessoas num exército, né? Ou num show, aí eu vou atrás de 200 pessoas. Acho que isso é ser figurante, né? Mas tem papéis sem fala, né? Papéis em que a gente, né, que cabe todo mundo, mas também precisa, né, ter atores, né, que vão botar a bola no peito, que vão chamar a responsabilidade e que vão trazer uma carga, né, dramática pro filme. Misericórdia, Senhor Jesus Cristo, venha resgatar seu servo que veio parar aqui sem merecimento. Tu que és o Todo-Poderoso, venha resgatar uma alma boa e cristã das mãos de Satanás. Aleluia! Então, onde procurar esses atores? Nas escolas de teatro, na escola de teatro. Procura a turma que faz teatro, porque ali você vai encontrar uma galera com alguma experiência em interpretação, alguma experiência em texto, vontade, precisando montar um portfólio, querendo trabalhar, né, na área, e você se encontrar esse grupo de teatro, você vai encontrar esses atores, né? Manda mais uma. Mais duas, hein? Opa, e aí, bro? Beleza? Certo? E aí, qual que vai ser a próxima façanha do Jack Navalha? O mais temido vilão de Cookland. Nenhuma, cara. O Jack Navalha está aposentado. O meu filme foi rodado, e tem 2 núcleos, né? Um em Marília, com atores de Marília, outro em São Paulo, né? O núcleo de Marília eu chamei 2 amigos que eu sei que eram atores já de longa data, ligado ao teatro, já, e 2 outros que também pelo Facebook já fizemos contato, eu já conseguimos, né, contatar os 4 atores que eu precisava para as cenas de Marília. Em São Paulo foi minha filha Laura, que estuda teatro, né, já há algum tempo, já em mais de uma escola. Também chamou a turminha que tinha estudado com ela na escola de teatro. Eu consegui montar um elenco de 15 pessoas para o meu filme, da qual, não tenho de cabeça aqui, pelo menos 10, 8, 9, 10, mais da metade são atores de formação, né, e assumiram papéis complexos, né, e outros são pessoas que estão colaborando, né, alguns surpreenderam, né, outros já tinham tido experiência de teatro há muitos anos atrás, né, e acabaram retomando, mas um elenco é importante. Isso é. Aí como que a gente faz com esse elenco? Vai trabalhar de graça, né? Mais ou menos, né? Primeiro, porque tem a hora de ganhar dinheiro para quem, né, tá se metendo, né,
carreira de ator, na vida artística em geral, né? E tem a hora de montar um portfólio, tem a hora de se preparar para ganhar dinheiro. Então eu acho que uma coisa importante é realmente resolver me mandar muita mensagem ao mesmo tempo aqui. É realmente encontrar atores consagrados que já têm que vivem disso, né? Já é mais complicado, mas atores em início de carreira procurando, né, espaço, procurando trabalho, a gente consegue arrumar. Uma outra coisa é o que fiz com Vilania, que é o que a gente faz no cinema de guerrilha em muitos, né, com os atores, mas pode ser feito em outras áreas do filme, é um contrato de participação. Então, o Vilania está recém-lançado, a probabilidade dele render dinheiro é muito pequena, né? Justamente porque não tem distribuição, porque é cinema de guerrilha, porque é cinema. Mas ele está à venda por R$5, né? Na plataforma. Então, e ele, sei lá, pode participar de festivais, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu reservei 50% de toda a renda futura possível que o filme vier a ter, destina-se a quem trabalhou no filme, né, na forma de participação. Então, se der dinheiro, todo mundo ganha, né? Mais ou menos esse o procedimento. E se a gente tiver uma estratégia, vamos começar a pensar nisso agora, que o filme acabou de ficar pronto, a gente estava com toda a energia voltada a concluir o filme, concluímos o filme, agora tem que virar a chave e começar a dedicar nossa energia para divulgar e distribuir o filme. Mas é isso que eu tenho a dizer para quem está pensando em fazer um filme, né, autoral nesses termos. Quer dizer, é possível, né, desde que a gente primeiro se capacite, né, minimamente, né, para essas funções, né? Eu comecei a fazer cinema na pandemia, né? Fiquei trancado dentro de casa e precisava arrumar o que fazer. Fui estudar cinema e fiz estudos intensivos, né, de cinema. Eu fiz 3 cursos. Eu fiz curso de direção, de roteiro e de fotografia para dominar alguns conceitos básicos, né, de enquadramento, de montagem, coisas que a gente precisa saber. Assisti muito filme, muito filme, né? Outra coisa que também é do nosso tempo, né? Nos anos 90, quando eu fazia a faculdade, pra gente assistir um filme legal, tinha que ir na Cinemateca, tinha que saber se ia passar numa sessão no Biju, tinha que, né? Hoje em dia a gente tem acesso, né, em casa, né, pelos streams, muita coisa está no YouTube também. Então, quer dizer, é preciso ter alguma, né, formação, alguma capacitação e seguir esse procedimento, né? Não tem equipe, então você vai ter que se virar para filmar, para iluminar e para dirigir no set e depois para montar. Se você não for músico, né, como eu, você vai achar algum músico autoral interessado em fazer música para cinema. Nesse mesmo esquema, olha, se virar, você fica com uma parte, né? Procurar um texto e procurar montar personagens adequados ao time que você tem, né? Não é você monta o seu esquema de jogo e depois sai atrás dos jogadores. Não. Você primeiro vê os jogadores que você tem para montar o esquema de jogo. E é isso aí. E assim a gente fez o nosso. E logo vamos partir para o segundo.